We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Zion, hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Get your handkerchief out. Take out. Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita palavra do Senhor, para a nossa edificação espiritual. E quem vos cumprimenta, quem vos saúda, é o pastor José Aparecido da Silva. E para darmos início em nosso programa, nós teremos uma palavra de oração. E para isso eu convido a todos os meus irmãos e irmãs para orarem juntamente conosco. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos por mais este dia que o Senhor tem nos concedido, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado até aqui e também pela oportunidade de estarmos reunidos ao redor da Tua bendita palavra, com essa grande congregação virtual que está espalhada por todas as partes. Pai de misericórdia, pedimos perdão por todos os nossos pecados, nossas falhas, entregamos nossas vidas em Tuas benditas mãos, pedimos a inspiração divina para
este trabalho que agora estamos iniciando, que cada um de nós estejamos sob a inspiração do Espírito Santo, Senhor, tanto para falar como para ouvir a Tua palavra. E também pedimos a bênção da saúde, da cura divina em favor dos enfermos, desde a criancinha até o ancião, que o Senhor possa estar com as mãos estendidas, repreendendo a enfermidade, expulsando os males das vidas das pessoas, as perturbações das famílias, das casas, e enfim que todos recebam a bênção, a vitória e a paz. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos tudo isto, e nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, amém, Senhor. Graças a Deus. Muito bom, meus queridos e amados irmãos. A escritura que nós temos para ler nesta programação está em Números capítulo 22, e nós leremos a partir do versículo 24. E então nós vamos ler aqui agora, e depois da leitura nós teremos uma canção para o louvor do Senhor nosso Deus e também para a nossa alegria espiritual. Vamos ler então, a partir do versículo 24, Números capítulo 22. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um lado e uma parede do outro lado. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão. Por isso, tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o cajado. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, para que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Por que zombaste de mim? Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão. Pelo que inclinou-se com sua cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: Porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém, a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se desviasse de diante de mim, na verdade que eu agora te havia matado, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor:
pequei, porque não sabia que estavas, e agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim, Balaão foi com os príncipes de Balaque. Ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está no termo de Amon, na extremidade do termo dele. E Balaque disse a Balaão: porventura não enviei diligentemente a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então disse Balaão a Balaque: eis que eu tenho vindo a ti. Porventura poderei eu agora de alguma forma falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. E Balaão foi com Balaque e chegaram a Quiriate-Rozote. Então Balaque matou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir aos altos de Baal. E viu ele ali a última parte do povo. Amém. Chegamos ao final deste capítulo de número 22. E agora nós vamos ouvir uma belíssima canção, conforme já anunciado, e o título da mesma é O Barquinho no Mar. E quem canta esse belíssimo hino, esse louvor, é a dupla Irmãos Félix. Nós vamos ouvir então esse louvor e depois nós voltaremos com a meditação da bendita palavra do Senhor nosso Deus. Ouçamos e meditemos. Forte vendaval procura assolar-me na fúria fatal, mas Cristo é meu mestre e vai me guiar nas ondas bravias, conforme ousadia me faz sossegar. Eu sou um barquinho quase a naufragar, navego sozinho nas ondas do mar, mas tenho um piloto guiando-me bem, por ele guiado serei
Eu sou um barquinho quase a naufragar. Navego sozinho nas ondas do mar, mas tem um piloto guiando-me bem. Por ele guiado serei abordado em Jerusalém. Por ele guiado serei abordado em Jerusalém. Por ele guiado serei abordado em Jerusalém. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Jesus Cristo aceite o nosso louvor, a nossa adoração. E agora nós vamos aqui então dar continuidade do estudo da mensagem Eventos Modernos são esclarecidos por profecia. E nós estamos parados no parágrafo 123. Mas nós vamos, antes de começar aqui na mensagem, vamos fazer uma breve reflexão sobre essa leitura que nós acabamos de ler, sobre esse trecho da Bíblia que nós acabamos de ler, que é muito conhecido, até por sinal, todos os leitores da Bíblia certamente já leram essa porção da Bíblia, quando então o povo de Deus estava seguindo do Egito em direção à terra prometida, e eles teriam que passar pelas terras de Moabe. E o rei Abimeleque não queria que eles passassem por ali. E eles disseram, mas não vai ter nenhum problema, se nós danificarmos alguma coisa, nós pagaremos. Se o nosso povo comer alguma espiga, alguma coisa, nós também pagaremos. E nós zelaremos pela sua plantação, mas o rei não queria deixá-los passar de forma alguma. Então esse rei Balaque convidou a Balaão, que era um profeta que vivia ali pelas montanhas, que viesse para fazer uma profecia, para dar uma profecia, para amaldiçoar o povo de Israel e que eles, consequentemente, não pudessem passar por ali. E ele ofereceu dinheiro a Balaão. E Balaão veio, porque a Bíblia diz que Balaão amou o prêmio da injustiça. Balaão amou aquele prêmio às custas da injustiça e às custas da derrota de Israel. Mas ocorre que Deus estava naquele povo, a coluna de fogo estava ali, o profeta verdadeiro Moisés estava ali, e Deus estava com eles. E então você conhece a história, e Balaão então montou na sua jumenta e foi. E em certo lugar do caminho, o anjo do Senhor, com a sua espada na mão, se pôs diante da jumenta, e a jumenta o via, mas Balaão não. Então ela não podia passar, ela se negava a atravessar, porque o anjo do Senhor não lhe permitia passar. E Balaão então começou a espancá-la, e espancou-a por 3 vezes. E então, na terceira vez, a jumenta falou com Balaão e disse: por que me espancas? Será possível que você não tenha o mínimo? Eu vou usar as minhas palavras, não é? Será possível que você não tenha o mínimo de compreensão, um mínimo de discernimento? Alguma vez, desde os tempos que te pertenço, eu fiz alguma vez isso que está acontecendo agora?
você deveria ter discernimento para saber por que é que isso estaria acontecendo. Aí, o que aconteceu? A ira de Balaão aumentou mais ainda, porque é aí que acontece a situação pior. É aí que piora a situação, porque quando Deus fala, usa alguém para falar contra o pecado, contra a maldade de alguém, contra a maldade de um povo, aí aquele povo se revolta. Ao invés de se converter, aquela pessoa, aquele homem, às vezes aquele rei, se revolta e aí fica contra aquele que estava profetizando. E neste caso foi a jumenta. Então Balaão ficou muito irado e disse: se eu tivesse uma espada, eu te mataria agora. E aí o anjo do Senhor se apresentou à jumenta, e quando ela viu o anjo, ela se deitou debaixo de Balaão, ela se deitou, e Balaão cada vez mais se irando contra ela, até que o anjo do Senhor também apareceu a Balaão. E você vai notar, se você quiser ler outra vez na sua Bíblia, você vai notar que quando o anjo se apresentou a Balaão, aí ele se humilhou. Mas por que ele se humilhou? Né? Quer dizer, agora que me viste, creste, devias ter crido antes, devias ter sido humilde antes, devias ter sido paciente antes. Agora que me viste, quer dizer, agora ficaste com medo, agora ficastes aterrorizado e amedrontado, e isso é o que acontece. Nós fizemos questão de fazermos uma breve consideração aqui, para que cada um de nós possamos refletir. Aí a pessoa, quando vê, mas era necessário que acontecesse isso para que ele visse, por que que ele não teve discernimento antes que aquilo tudo tivesse que ter acontecido, não é? Mas então, porque eu tinha pensado antes de prosseguir que existe muitas pessoas que às vezes obedece a Deus, às vezes se arrepende de alguma coisa, de alguma atitude, mas não porque é um cristão, não porque é um crente, mas muitas vezes porque tem medo de ir para o inferno. Essa que é a condição que é preciso se levar em consideração. Não obedece porque é um cristão de verdade e que ama a Deus, ama a palavra de Deus, mas obedece porque teve medo de ir para o inferno. E foi o caso de Balaão. Ele reverenciou ao anjo, mas não porque ele estivesse desejando obedecer, porque ele teve muito medo de ser morto até pelo anjo, pela espada do anjo. Mas vamos então aqui agora na mensagem Eventos Modernos, parágrafo 123. E Deus disse: separa-te dele, e os tragou. E lembrem-se, agora quero que os irmãos não percam isto, lembrem-se, o pecado que Israel cometeu por Balaão dizer todos eles eram a mesma coisa, esse pecado nunca foi perdoado a Israel. E vejam, permitam-me dar-lhes uma cifra impressionante de 2 milhões que saíram do Egito, 2 deles entraram na terra prometida. Cada um deles comeu a mesma coisa, todos eles dançaram no Espírito, todos eles tiveram tudo em comum, mas quando chegou ao tempo da separação,
a palavra fez a separação. Assim é hoje. A palavra fez a separação. Quando chegou o tempo, ele disse: ora, aqui nós somos tão parecidos. Vejam, a Bíblia diz: nos últimos dias os dois espíritos, Mateus 24, seriam tão parecidos que isso enganaria o próprio escolhido, se fosse possível. Aquela casca se parece exatamente com o trigo, mas não é o trigo. Agora, cada um que examine-se a si mesmo. Não é assim que o apóstolo São Paulo disse quando fôssemos participar da comunhão? Ele disse: examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba deste cálice. Examinemos cada um de nós a nós mesmos, para ver em que situação nós estamos e o rumo em que estamos indo. Bendito seja Deus. Então, a casca, quer dizer, os crentes imitadores, os personificadores, seriam tão parecidos com os verdadeiros que até mesmo enganaria os escolhidos, se fosse possível. E essa é a condição em que nós estamos vivendo neste tempo presente. Mas não é o trigo. Estão vendo? Ela não é o trigo, ela é a casca. Não é o trigo, mas se parece exatamente com ele. Estão vendo? Tão parecido que enganaria o próprio escolhido. Vocês se denominaram e caem nessa denominação e se secam e morrem, e o trigo foi avante, saindo pela... Estão vendo? Então, o que é na verdade denominar? Denominar é parar, se estagnar e não prosseguir adiante com Deus, com a revelação, com a sua palavra. Aí se estagna, para e não prossegue mais na fé e torna-se como os demais de anteriormente. E é isso que infelizmente tem acontecido nestes dias em que nós estamos vivendo. Muito bem, então, continuemos aqui. Isso é exatamente correto. É uma portadora, a casca, mas não o trigo. Lembrem-se, o trigo somente vai seguindo em frente na ressurreição. Toda essa força do trigo subirá ao interior do trigo. Então, o que quer dizer? Toda a vida que estava na folha, que estava no talo, que estava na casca, foi para o trigo, foi para a semente, foi para os eleitos. Agora na casca não tem mais vida, porque ela secou. No talo também não tem mais vida, porque ele secou. Enfim, todo o sistema que trouxe o trigo à vida está seco. Aí a pessoa se estagna ali, a pessoa para ali, continua sendo crente, continua pregando o evangelho, continua congregando, continua cantando, continua tudo, mas está estagnado. A vida se foi juntamente com a semente. Aleluia! Como segue para formar a cabeça, para sair na grande ressurreição? Nunca perdoado. Então, o pecado de Israel, esse pecado nunca foi perdoado a Israel. Agora, a mesma coisa é agora no nosso tempo presente.
Quando acontece isso, a pessoa se estagna, deixa de prosseguir com a palavra, denomina-se naquilo que estão vivendo, e aí o pecado, ou melhor, tal pecado, nunca será perdoado. Paremos aqui só por um momento. Espero não deixá-los sem fôlego, mas veja, permita-me perguntar-lhes algo. Somente tomemos isto. Digamos, por exemplo, que esta conta estivesse certa. Quando o esperma do macho e da fêmea vem, se você alguma vez conheceu tubos de ensaio ou hibridação e coisas assim de gado, você encontrará que a descarga do macho expele cerca de 1 milhão de germes e a descarga da fêmea expele 1 milhão de óvulos. Mas sabia você que há somente um deles que é fértil? Pensemos nisto. Ele disse: eu vou te falar uma coisa que vai deixar você sem fôlego. Prestemos atenção nisto. 1 milhão, que são espermas que saiu do macho, e 1 milhão de óvulos que saiu da fêmea, mas somente um é fértil. Aqueles bezerrinhos, ou o que quer que sejam, nesses milhões de germes, 1 milhão de germes, haverá somente aquele pequeno germe que abrirá caminho por entre os demais germes e passará e encontrará esse óvulo fértil e penetrará nele, e os demais morrem. Um deles está ordenado a viver, os outros não estão. Ainda que sejam todos idênticos, um de 1 milhão. Eu preciso parar aqui. Então, que o Senhor Deus ajude a cada um de nós, que o Senhor nosso Deus nos dê o entendimento espiritual, que o Espírito Santo esteja abrindo as nossas mentes espirituais, o nosso entendimento espiritual, para que então nós possamos entender estas coisas. E agora nós vamos orar, ter uma palavra de oração novamente, agradecendo por mais esta palavra e também pedindo mais uma vez a bênção do Senhor, a cura divina e a libertação para a glória do nome do Senhor e a felicidade do povo de Deus. Senhor da glória, agradecemos nesse instante por mais esta porção da Tua bendita palavra, Pai. E agora, Senhor, eu peço que o Senhor estenda as mãos, mais esta vez nós pedimos, nós suplicamos, e dê a cada um dos meus irmãos, dos Teus filhos, aquilo que cada um está precisando, aquilo que cada um necessita, seja saúde, seja trabalho para sustentar a família, seja solução de problemas, negócios, tudo que cada um de nós precisamos, ó Pai, que o Senhor seja misericordioso para conosco e nos ajuda, nos dê vitória. No sagrado nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos estas bênçãos e nós te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Nós pedimos e agradecemos. Amém, amém. Graças a Deus. Então, meus amados, chegamos ao final da nossa apresentação de hoje
e permitindo o Senhor, nós estaremos juntos novamente. Você que ama a palavra, você que gosta de ouvir a mensagem que Deus tem nos enviado através do seu profeta mensageiro, então estejamos todos juntos novamente em nossa próxima programação. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.